STF suspende julgamento sobre os limites do foro privilegiado para deputados federais e senadores. E você vai ver também. Polícia Federal cumpre 12 mandados de prisão em operação contra o tráfico de drogas e corrupção de menores no Paraná. MPF defende que acordos de colaboração premiada devem ser firmados pelo Ministério Público e não pela Polícia Federal. E os super-heróis entram na luta pelo recadastramento biométrico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Ainda não há uma previsão para que o plenário do Supremo Tribunal Federal retome o julgamento sobre os limites do foro privilegiado. Um pedido de vista interrompeu a análise do caso na sessão desta quinta-feira. Um pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento. Até agora, 7 ministros votaram para que permaneçam no Supremo apenas os processos em que deputados e senadores são investigados ou acusados por crimes cometidos durante o mandato e que tenham relação com o exercício da função. Foro privilegiado é uma contradição nos termos, porque privilegiar é discriminar e a República não admite discriminação. A tese que eu proponho é uma tese ligada ao caso específico e que pretende restringir o sentido e alcance do foro privilegiado para parlamentares federais. Acompanho integralmente o ministro relator em ambas as teses, por compreender que a regra de competência para crimes comuns, prevista na letra B, inciso 1º, artigo 102 da Constituição, só se aplica para os crimes praticados por congressistas, parlamentares, como aliás explicou o eminente relator na extensão do seu voto, desde que condigam com o exercício da função, o que afasta por consequência lógica sua aplicação a fatos anteriores à assunção do mandato. Quando o processo baixa, ele não anda. Então, esse argumento do meu mais velho prova demais, que é pior ainda. Porque se ele baixa e não anda, quando ele voltar já está prescrito. Então, é preciso, efetivamente, que ele tenha um juízo próprio e que o Supremo seja reservado apenas para os ilícitos praticados no cargo em razão dele. Trata-se, por isso mesmo, senhora presidente, de uma prerrogativa destinada a proteger, enquanto uma derrogação extraordinária dos postulados da igualdade e do juiz natural, aquele que se ache que ainda se encontra no desempenho de determinado ofício público. O ministro Alexandre de Moraes divergiu para que permaneçam no STF todas as ações sobre crimes cometidos após a diplomação, mesmo aqueles que não estejam ligados ao exercício da função de parlamentar. Eu divirjo, entendendo que o foro por prerrogativa de função aplica-se a todas as infrações penais comuns praticadas por detentores de mandatos eletivos a partir da sua diplomação. Antes da diplomação, eu acompanho o relator no sentido da inexistência do foro por prerrogativa de função às infrações penais praticadas antes da diplomação. Ao pedir vista, o ministro Dias Toffoli criticou as alegações de que existe impunidade no Supremo. Este tribunal trabalha, este tribunal investiga. É uma lenda urbana dizer que há um número impossível de atuação. Não são 9 ações penais, 8 hoje no meu gabinete, 8 ações penais. Várias delas já julgadas, várias delas já com voto pronto para julgamento e liberadas para pauta. Ou apenas 5 inquéritos que hoje estão no meu gabinete, que impede o funcionamento da Corte. Aliás, essa Corte nada impede o funcionamento, ela sempre funciona e funciona muito bem e vem diminuindo o seu acervo historicamente ano após ano. O Supremo Tribunal Federal acredita no juiz brasileiro, acredita na magistratura brasileira, porque somos um poder judiciário. É verdade. O que se distribui é a competência. O juiz brasileiro é um juiz valoroso. Os juízes dos rincões mais distantes do Brasil atuam com uma independência exemplar em situações, às vezes,
até de periculosidade em regiões de fronteira. Em situações de extrema adversidade. É um atestado de confiança que o próprio Supremo passa. Ainda faltam os votos dos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Não há data para que o julgamento seja retomado. Os ministros Celso de Mello e Luiz Roberto Barroso falaram com a imprensa ao final da sessão. O resultado, registrado até o momento é muito expressivo. Portanto, de 11 ministros, pelo menos 7 ministros orientam-se no sentido que restaura a ideia essencial da República, que estimula o respeito ao princípio da igualdade. Eu penso, e penso que a maioria do Supremo endossará, que a regra geral é a de que as pessoas devem ser julgadas pelo juiz de primeiro grau. O foro, no geral, ele é muito ruim. Há uma demanda da sociedade pelo fim da impunidade. Eu sou contra vingadores mascarados, expedições punitivas. Nós devemos atuar de acordo com a Constituição e de acordo com a lei. O direito penal deve ser moderado, proporcional, mas tem que ser sério. Bom, e quem está aqui para comentar a sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, os ministros falaram aí durante o julgamento em elevador processual. Do que se trata? O ministro Marco Aurélio utilizou essa expressão durante o momento que ele pôde se manifestar no voto, mas esse elevador processual trata-se, na verdade, de todas aquelas ações penais ou investigações que envolvam determinadas autoridades pré-fixadas pelo legislador constituinte, terão um juiz próprio para fazer o julgamento dessas ações criminais. Então, a prerrogativa de foro em razão da função leva em consideração autoridades e o cometimento ou não de crimes comuns. E aí, o elevador processual, ele acaba, essa nomenclatura acaba vindo no sentido de que nós somos cidadãs comuns, não somos autoridades. Responderemos a uma ação penal lá na primeira instância. Mas se em algum momento da nossa vida nós nos tornarmos, por exemplo, detentores de um mandato eletivo de governador e cometendo um crime na condição de governador, quem vai nos julgar será o Superior Tribunal de Justiça. Se nos transformarmos amanhã, em razão de uma eleição ganha, em deputado federal, senador da República, quem vai nos julgar em razão de um cometimento ou não de um crime ou acusação por um crime comum, será o Supremo Tribunal Federal. No caso concreto aqui, nessa ação penal, a pessoa que está sendo acusada de ter cometido um crime de corrupção eleitoral era um cidadão comum, mas que... Então, o processo começou lá na primeira instância, mas veio a se diplomar deputado federal. Então, o processo sai do primeiro andar do Poder Judiciário, que a gente chama a primeira instância, e vem para o quarto andar, que é o Supremo Tribunal Federal. O elevador sobe, e aí a gente diz, o processo sobe, porque é o Supremo, o juiz natural para processar e julgar, em razão de crimes ou supostos crimes cometidos, parlamentares federais. Acontece que, nesse caso concreto, o deputado federal passou a ser, foi diplomado, na verdade, prefeito, depois, renunciou ao cargo de deputado federal e passou a ser prefeito do município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Então, o Supremo deixaria de ser o juiz natural para processar e julgá-lo naquela acusação de corrupção eleitoral e passaria a ser o Tribunal de Justiça na segunda instância do Estado do Rio de Janeiro, porque esse seria o juiz natural do prefeito. Então, esse sobe e desce processual, no caso desses processos, envolvendo autoridades, é o que os ministros estão discutindo para se dar uma interpretação à Constituição no sentido de limitar essa movimentação processual e evitar, como o ministro Roberto Barroso disse, a impunidade nas ações penais. Então, é sobre esse tema que toda a discussão está sendo travada nessa questão de ordem, nessa ação penal. E houve uma divergência parcial em relação ao voto do relator, né? Qual foi? O ministro Alexandre de Moraes, ontem o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que divergiu apenas numa parte do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, mas que na grande maioria ele acabava acompanhando. O ministro Luiz Roberto Barroso decidiu que a prerrogativa de foro ela deve permanecer
até que o juiz profira não a sentença, mas até uma fase final em que já tenha terminado a instrução processual penal, aí a competência se prorrogaria, ainda que o deputado viesse a se diplomar outra autoridade, prefeito aqui no caso concreto, ou que para ser processado por crime depois da diplomação, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, deveria haver uma relação deste crime com o exercício do mandato. E é nesse ponto que o ministro Alexandre de Moraes acabou divergindo. Para o ministro Alexandre de Moraes, não tem como se interpretar a Constituição para dizer que depois de uma vez diplomado, o deputado ou o senador da República, que tenha cometido qualquer crime comum, não seja o Supremo Tribunal Federal o órgão competente para processá-lo e julgá-lo, ainda que não tenha relação com o exercício do mandato. Ele disse que não conseguiria fazer essa interpretação da Constituição. E para o ministro Luiz Roberto Barroso, e na maioria já que se formou acompanhando o seu voto, essa necessidade não seria imprescindível, ou seja, não faria essa interpretação da Constituição para permitir, então, que a prerrogativa de foro somente deva ser estabelecida quando o crime cometido após a diplomação tenha relação com o exercício do mandato. Mas o julgamento ainda não terminou, teremos que aguardar ainda o deslinde dessa questão de ordem na ação penal para verificar de que maneira os ministros do Supremo irão limitar essa prerrogativa de foro em razão da função, à luz do que determina a Constituição Federal. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação por hoje. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até. E os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio decidiram nesta quinta-feira que a ex-primeira-dama Adriana Anselmo deve voltar para a prisão em regime fechado. A mulher de Sérgio Cabral foi presa em dezembro do ano passado, mas estava em prisão domiciliar desde março. O benefício foi concedido pelo juiz Marcelo Bretas porque o filho mais novo dela tem menos de 12 anos. O Ministério Público Federal sustentou na Justiça que a prisão domiciliar de Adriana representava uma quebra de isonomia, já que existem milhares de presas na mesma situação sem direito à prisão domiciliar. A ex-primeira-dama já foi condenada na Operação Calicut a 18 anos e 3 meses de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal defende que acordos de colaboração premiada devem ser firmados pelo Ministério Público. Por meio de uma nota técnica, o MPF questiona a instrução normativa da Polícia Federal que autoriza delegados a negociar o acordo de colaboração premiada. Através de uma nota técnica, o Ministério Público Federal reforça ser inconstitucional a permissão para que delegados possam negociar acordo de colaboração premiada. O MPF acredita que o fato representa risco para a investigação. Além disso, critica o ponto da instrução normativa da Polícia Federal que prevê a possibilidade da PF solicitar medida cautelar diretamente ao juiz ou arquivar investigação interna sem submeter a decisão ao Ministério Público. Aqui no STF, tramita uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, que questiona a atribuição para que delegados de polícia possam realizar acordos de colaboração premiada. O ministro Marco Aurélio é o relator da ADI. O MPF defende ser o titular privativo da ação penal pública e frisa que tem a função de realizar o controle externo da atividade policial, como prevê a Constituição. O Ministério Público Federal também alerta que a instrução normativa da Polícia Federal estabelece a criação de novas categorias de procedimentos policiais, ou seja, existe o receio de que a PF possa arquivar uma investigação sem ser necessária a análise do Ministério Público, o que confronta a Constituição. A nota técnica será encaminhada à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e aos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A Justiça do Distrito Federal começou a audiência de instrução e julgamento da estudante de 20 anos acusada de atropelar o ciclista Edson Antonelli em abril. A motorista responde por homicídio culposo quando não há intenção de matar e embriaguez ao volante. O aposentado tinha 60 anos e trafegava pela ciclofaixa do Lago Norte. A motorista responde ao processo em liberdade. Na época, o teste do bafômetro acusou níveis altos de álcool no sangue, 154% acima do limite para a configuração do crime de embriaguez. Na audiência de instrução, o juiz do Tribunal de Justiça do DF ouviu 3 das 5 testemunhas do acidente, além da acusada. O processo agora entra na fase de alegações por escrito da promotoria e de defesa. Após os prazos processuais de cada parte, o juiz irá proferir a sentença. A Polícia Federal cumpriu mandados judiciais em operação contra o tráfico de drogas e corrupção de menores no Paraná. A ação também combate crimes de roubo e homicídios em várias cidades do estado.
Quem tem os detalhes ao vivo, a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva. Dessas, 7 pessoas já estavam detidas. Segundo as investigações da Polícia Federal, esse grupo agia para dominar o tráfico de drogas na região do município de Ubiratã, no oeste do estado. Esse grupo também comandava algumas ações de dentro do presídio. Todos vão responder pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio, porte ilegal de armas e corrupção de menores. Érica. Obrigada, Evne. E a terceira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal acolheu o recurso do Ministério Público e revogou o benefício de trabalho externo ao deputado Celso Jacó, que havia conseguido autorização para exercer as funções de deputado federal na Câmara dos Deputados. O MP argumentou que não havia fiscalização do trabalho dele fora das dependências da Casa Legislativa. Ao julgar o pedido, os desembargadores entenderam que o deputado não tem os requisitos que autorizavam a concessão desse benefício. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Termina hoje em todo o país a 9ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. Voltamos em instantes. Reviravolta na eleição para a diretoria do Vasco. A desembargadora Márcia Ferreira Alvarenga, do Tribunal de Justiça do Rio, concedeu efeito suspensivo sobre a decisão judicial que havia considerado que os 475 votos dos sócios filiados entre os meses de novembro e dezembro de 2015. Com a decisão, esses votos, que foram todos depositados na urna 7 e que permanecem sob suspeita de irregularidade, voltam a ser considerados na soma final até que as investigações sejam concluídas. Com a nova contagem, a chapa de Júlio Brandt, que tinha maioria, perde para a chapa de Eurico Miranda. No último dia 16, Júlio Brandt conseguiu antecipação de tutela para suspender os votos da urna 7, sob a suspeita de grande número de torcedores filiados no mesmo período. De acordo com a desembargadora Márcia Ferreira Alvarenga, é preciso que a perícia seja realizada antes de qualquer decisão definitiva sobre esse caso. Termina hoje em todo o país a 9ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que foi criada em 2015 para julgar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A campanha tem um caráter contínuo e desenvolve também ações promovidas pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. E para falar conosco sobre como foi essa semana, está aqui a juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Andremara dos Santos. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, podemos dizer que essa semana é apenas um impulso, aí, um começo para efetivamente se efetivar essa paz em casa? Ele é um dos primeiros passos. Na verdade, é o primeiro passo do Poder Judiciário, que foi dado pelo Poder Judiciário para fazer uma adequação à atuação jurisdicional dentro da perspectiva de gênero no enfrentamento à violência doméstica. É uma iniciativa da ministra Carmen Lúcia, ainda quando vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi institucionalizada agora como um programa nacional de enfrentamento à violência doméstica, como um dos eixos, um dos temas principais desse plano de enfrentamento, desse programa de enfrentamento à violência doméstica, e que está voltado para um esforço concentrado de julgamento das questões que dizem respeito à violência doméstica contra a mulher. Além de centralizar aí nesses julgamentos, né, essa semana, também há outras atividades paralelas, não é? Sim, porque o enfrentamento à violência doméstica não pode ser resolvido única e exclusivamente com a atuação do judiciário sozinho. A própria Lei Maria da Penha, no seu 11º ano, agora autoriza, não é, o judiciário a fazer articulação. Indica, inclusive, que o judiciário faça essa articulação e atue em rede. Inclusive, essa é a meta 8 do Poder Judiciário, que determina um fortalecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica. Então, é preciso que sejam feitas ações junto à sociedade civil organizada, junto às outras instituições de poder, para que este mal seja enfrentado e eliminado. Amanhã é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. E essa rede que a senhora falou, justamente é isso que dá continuidade, porque é uma semana de esforço concentrado, mas tem que ser um trabalho contínuo, como a gente já disse, né? Ele continua durante o ano sempre. Sim.
é importante a importância das semanas, né, que são realizadas nesses períodos que são representativos dessa luta, desse enfrentamento, na verdade, contra a violência doméstica contra a mulher, a violência contra a mulher. Esse apenas é um marco, onde há um foco nessas questões. Mas a luta é do cotidiano, tanto do judiciário, que continua atuando durante todos os dias do ano, como também deve ser da sociedade civil organizada e de todos os poderes, o legislativo, o executivo, por meio de seus órgãos e no exercício de suas funções próprias. A gente sabe que depois da Lei Maria da Penha, que é um marco, né, para a denúncia, para a efetivação dessa denúncia da mulher e de toda uma estrutura que acompanha, desde o início da denúncia até as medidas protetivas, é um marco. De lá para cá, houve um aumento de denúncias, houve um aumento de punição. Ainda é grande a violência contra a mulher, considerada grande? Sim, é grande. O que precisamos, na realidade, é de avançar nas pesquisas, nos levantamentos, e é por isso que o CNJ, inclusive, tem dedicado uma especial atenção à coleta desses dados junto aos tribunais. Por exemplo, todas essas ações das semanas pela Paz em Casa são hoje monitoradas pelo Departamento de Pesquisa Judiciária do Conselho Nacional de Justiça para que se tenha os dados corretos. Pesquisas. Como disse, o judiciário sozinho não pode fazer isso, as universidades, a academia precisam fazer pesquisas. Ainda ontem foi publicada uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará sobre o tema. O CNJ publicou no mês passado uma pesquisa também sobre a questão específica da atuação dos juizados e varas de violência doméstica no país. E é preciso, então, trabalhar-se continuadamente, não só o judiciário, mas o judiciário e também toda a sociedade civil organizada e os órgãos de poder que têm o dever de fazer cumprir a lei. Nós temos legislação para enfrentar a violência doméstica e o feminicídio, e como uma questão que não afeta somente as mulheres, mas afeta a sociedade como um todo, afeta inclusive economicamente e afeta o futuro, porque afeta as crianças que habitam nesses lares onde a violência impera. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com a André Mara dos Santos, que é a juíza auxiliar da presidência do CNJ, e conversou com a gente a respeito dessa semana de enfrentamento aí da violência doméstica e pela paz em casa. Obrigada, doutora. Até uma próxima. Eu que agradeço. O desembargador Platon Teixeira de Azevedo Filho foi empossado hoje como conselheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, Platon Teixeira de Azevedo Filho, é o mais novo conselheiro do CSJT. O desembargador natural do Rio de Janeiro formou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e começou a carreira de magistrado do trabalho em 1980, no estado mineiro. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho, lembrou que o desembargador já atuou no TST quando convocado e deu as boas-vindas ao novo membro. Sua Excelência colaborou muito com a prestação jurisdicional neste tribunal. O ministro Renato também lembrava da mesma época. E exatamente por isso nós, já conhecendo o trabalho de Sua Excelência, já conhecendo a competência, a diligência, a rapidez na prestação jurisdicional, estamos seguros de que contamos agora com uma ótima aquisição para o nosso Conselho. O novo conselheiro disse esperar cumprir as expectativas dos colegas e agradeceu. O que eu pretendo fazer, não sei se vou conseguir, fazer um trabalho à altura dos colegas. Muito obrigado. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Os super-heróis entram na luta pelo recadastramento biométrico no Tribunal Regional Eleitoral do Pará. A gente volta já já. O
presidente nacional do PR e ex-ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, entrou com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Ele teve um mandado de prisão expedido pela Justiça Eleitoral de Campos dos Goitacazes, Norte Fluminense, e é considerado foragido. O pedido de prisão foi no âmbito da Operação Caixa d'Água, a mesma que prendeu os ex-governadores do Rio, Antony e Rosinha Garotinho. Os advogados de Rodrigues afirmam que ele pretende se entregar, mas aposta no habeas corpus para tentar derrubar o decreto de custódia. A última sexta-feira de novembro marca a chamada Black Friday. Criada nos Estados Unidos, a data promete descontos imperdíveis, mas é muito importante que os consumidores fiquem atentos para não caírem em propaganda enganosa. A previsão é que este ano a Black Friday movimente no comércio de todo o país mais de 2 bilhões de reais. Para isso, muitos shoppings abriram mais cedo e consumidores encheram as lojas em busca de preços mais baixos. O Wendel não perdeu tempo, garantiu uma televisão de 40 polegadas. E eu esperei bastante por esse dia, então estou aqui com a televisão, né? Agora bora ver se realmente valeu a pena quando eu voltar na loja e ver a televisão mais cara, né? A Mônica afirma que não queria comprar nada, mas não resistiu. A gente acabou achando algumas coisinhas mais em conta, aí eu fui e comprei. Acabei gastando, né? Sem poder. A redução nos preços chega até 70%. A recomendação é sempre pesquisar, buscar lojas conhecidas e desconfiar de preços muito baixos. Além disso, é importante consultar as condições de parcelamento da compra, guardar a nota fiscal e observar as condições de troca. Para compras na internet, o prazo é de 7 dias após o recebimento do produto. Em caso de compras em lojas, troca somente quando há defeito na mercadoria. Este advogado especialista em direito do consumidor alerta também para que os consumidores avaliem se realmente há necessidade da compra de produtos e se lembrem de planejar para não estourar o orçamento. Primeiro, ele não deve fazer qualquer tipo de compra de impulso. Ele deve pesquisar de forma excessiva se é uma boa oferta, desconfiar de quando a oferta ainda é parcelada, porque se o fornecedor tira toda a margem de lucro dele, toda mesmo, para repassar ao consumidor, ele não consegue vender em 5, 6 vezes no cartão. A Justiça Eleitoral do Pará quer chamar a atenção dos eleitores que ainda não fizeram recadastramento biométrico. Uma campanha diferente e divertida, voltada para os mais jovens, tem movimentado a internet. O que o Homem-Aranha, o Capitão América e a Mulher Maravilha foram fazer na Justiça Eleitoral? Olha só quem chegou na Central de Atendimento ao Eleitor para fazer o recadastramento biométrico. Calma que essa não é nenhuma charada não. Os super-heróis fazem parte de uma campanha de recadastramento biométrico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Agrada tanto um público jovem como também um público adulto. Ainda temos na nossa programação outras ações em vídeo para chamar esse eleitor que ainda não compareceu. O trabalho é fruto de uma intensa pesquisa da equipe de comunicação do tribunal. Antenados no público-alvo, eles quiseram dar uma roupagem jovem e moderna para o recadastramento, que é muito importante para as próximas eleições. Essas estratégias, no fundo, elas visam tão e simplesmente trazer o eleitor até os nossos postos, que ele se sensibilize e venha fazer o recadastramento biométrico o quanto antes, evitando assim filas e desconfortos. E você aí que vota no estado do Pará, fique atento, hein? O TRE tem até março do ano que vem para fazer o recadastro. Quem não fizer vai ter o título de eleitor cancelado e pode ficar impedido de tirar documentos importantes como o passaporte. E não pode receber benefícios sociais como o Bolsa Família. O eleitor só precisa levar um comprovante de residência e a carteira de identificação com foto para atualizar os dados. Em menos de 15 minutos, um novo título é emitido, super rápido. Toda semana são disponibilizados cerca de 21 mil vagas para atendimento agendado, com 9 postos espalhados pela capital do estado. E você, paraense, já se recadastrou? Mais uma missão cumprida. Em meio a um grande salto na emissão de carbono na atmosfera, plantas poderosas funcionam como filtros para os poluentes do ar. Espada de São Jorge, cacto, samambaia e tantas outras espécies já foram catalogadas pela Agência Espacial Americana, a NASA, como aliadas de um ambiente saudável. Saiba mais no Meio Ambiente por Inteiro nesse sábado, 12h30. Hoje a gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde, excelente fim de semana. A gente se vê novamente na segunda-feira. Até lá.